A paz do Senhor, meus irmãos, como é que você está? Está tudo bem? Em nome de Jesus, glória a Deus por isso, Deus te abençoe. Meus irmãos, eu quero que você faça uma coisa por mim. Eu queria que você visse atentamente esse vídeo que eu vou colocar aqui, um vídeo do pastor Paulo Romero, uma das maiores autoridades, né, em apologética que eu conheço. É um servo de Deus e o que ele fala é com bastante propriedade. Eu queria que você olhasse o vídeo, prestasse bastante atenção no que ele vai falar e depois nós vamos comentar sobre tudo que ele falou. E mais outras coisas aqui que nós vamos entrar nesse mérito, né? Mas eu quero deixar uma pergunta para você antes do vídeo. Você acha que nós estamos deixando de ser crente? Você acha que os crentes, né? Os crentes, principalmente os pentecostais, estão desaprendendo, vou usar uma palavra bem leve, a ser crente? Dá uma olhada no vídeo. Não vou aqui generalizar de maneira alguma, nunca faço isso, mas uma grande parte da igreja evangélica brasileira é uma igreja doentia, espiritualmente, emocionalmente, doutrinariamente. São muitos os problemas que afligem a igreja evangélica brasileira, principalmente os pentecostais e neopentecostais. Por quê? Porque eles formam a maioria. E, de novo, não vou generalizar os pentecostais. Eu sei que tem grupos pentecostais que são sérios, que servem a Deus com fidelidade, com graça, com ética. Mas a maioria já se perdeu. A maioria já se perdeu. E eu já disse isso em outras ocasiões, que um dos problemas do movimento pentecostal no Brasil, né, um dos erros deste movimento, foi enfatizar ao longo das décadas, enfatizar mais o carisma do que o caráter. O que era importante? O importante é ter poder. Poder para curar enfermos, poder para expulsar demônios, poder para sacudir a massa, poder para fazer a massa chorar, vibrar, pular. Isso era o mais importante. Então, o carisma tornou-se mais importante do que o caráter. E carisma sem caráter leva à destruição. Eu vou citar para vocês uma frase que ajuda muito, né? Essa frase não é minha, mas ela diz assim: o teu carisma vai te levar a um lugar onde o teu caráter não vai te sustentar. Pense num político que ele ganhou a opinião pública, né? Ele é aclamado publicamente e ele ganha a eleição. E quando ele começa a governar, logo aparecem as trincas, né? Aparecem as trincas e começam a aparecer os crimes e a corrupção e coisas terríveis sobre aquele governo, sobre aquela pessoa, né? Isso acontece também no mundo evangélico, no mundo pentecostal, nos pentecostalismos também, né? Às vezes porque uma pessoa, ela canta muito bem, ela tem um talento, um dom que a destaca e ela sobe, e ela vai muito alto, né? Só que ela não tem caráter, não tem caráter. E aí a falta de caráter não vai sustentar o carisma dessa pessoa. E você e eu temos visto ao longo dos anos como tem sido terrível isso no meio dos evangélicos, né? A falta de caráter, a falta de ética, as imoralidades que derrubam as pessoas e acabam com o ministério. Constantemente, isso tem acontecido. Então, o que você achou do vídeo? O que você achou da opinião do pastor Paulo Romero? Você acha que ele está certo? Acha que ele está errado? Acha que o que ele está falando aí é alguma coisa assim que não corresponde à realidade? Ou você concorda, como eu, em tudo que ele falou? Eu concordo em tudo que ele falou. Nossas igrejas, meus irmãos, hoje, de uns tempos para cá, ela tem olhado em outra direção. Parece que ela tem ouvido algum canto de sereia por aí e ter desviado a sua atenção para um outro lado, um outro canto, que não é o canto em que Cristo, né, quando eu falo canto, eu falo local, é o caminho que Cristo apontou para a igreja. Nós vemos as igrejas hoje em dia apontando para um caminho diverso, ou vários caminhos. Infelizmente, eu concordo com o pastor Paulo Romero,
quando ele disse que as igrejas, né, a pentecostal, eu estou falando mais para pentecostal porque eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus, está doente, está enferma, a igreja está enferma, mas não é uma enfermidade assim que apareça como uma lepra não, né, que todo mundo vê não, é uma enfermidade de dentro para fora, ela está enfrentando uma enfermidade de dentro, é mais como um câncer insidioso, que aparece e a pessoa não nota que aparece, mas aquele câncer está lá, está corroendo as entranhas, está corroendo, né? Está aumentando, o tumor está aumentando e só depois de muito tempo a pessoa vai notar que realmente alguma coisa está errada na saúde dela. É assim que está acontecendo com a igreja. Nós estamos, né? Em muitas igrejas, como o pastor falou aí, a maioria delas, não todas, né? Mas a maioria delas, como ele fala, não generalize, né? Existe verdadeiramente igrejas que estão andando no caminho do Senhor, mas muitas, meus irmãos, estão doentes, enfermas, o câncer está corroendo ela de dentro para fora. E muita gente não está se apercebendo disso porque vive numa bolha, numa espécie de bolha. Não, eu vivo numa bolha evangélica. Então, para mim está tudo bem, né? Eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, dou meus glória, aleluia, louvado seja o Senhor, eu estou salvo, né? Eu estou aí na arca, né? Estou salvo. Quem não está salvo vai correr atrás, né? Então, hoje em dia o pensamento é esse, é uma bolha, né? Uma bolha. E muitos líderes constroem essa bolha, não é de sabão não, meu irmão, é de ferro. Impede que a pessoa olhe para fora, impede que a pessoa perceba verdadeiramente a situação atual, não só da igreja, mas como da espiritualidade da membresia. Nossos membros hoje em dia têm uma definição de religião, uma definição de adorar a Deus da ótica da igreja e não da ótica da Bíblia, não da ótica da palavra de Deus. Ele vê o adorar a Deus, o servir a Deus pela visão da igreja, da instituição. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ver com os olhos de Cristo, pensar com a mente de Cristo. Mas em muitas igrejas a mente de Cristo, a visão de Cristo está meio turbada ali. É a visão do obreiro, é a visão do pastor, não é a visão de Cristo mais. Você está me entendendo? Então, a gente está enfrentando esse tipo de situação. O que ocorre é que muita gente tem seguido certas ditames aí, tem seguido certas coisas, porque está pensando que está agradando a Deus e não. Por falar nisso, eu tenho um vídeo aqui que está falando exatamente sobre isso. Pode prestar atenção nesse vídeo, vai lá, depois de você ver esse vídeo, é claro, você vai lá e acompanhe esse vídeo aí que é muito interessante. E não esqueça também, tá? Não esqueça de nos seguir, não esqueça de dar seu like, não esqueça de colocar aí os seus comentários, principalmente se você não é inscrito, inscreva-se, coloque aquele sininho lá pretinho para você receber todas as nossas notificações de novos vídeos. Tá bom, meu irmão? Bom, então a igreja tem enfrentado um enfraquecimento de valores, meus irmãos. Os valores, né, que eram tão caros antigamente, que eram inegociáveis, passaram a ser vistos como coisas negociáveis. Uma abertura para certas coisas que eram verdadeiramente causas pétreas, né, que a gente chama, né, pétreas, né? Nós estamos perdendo a nossa identidade e o nosso compromisso com Deus. Por que acontece isso? Porque nós vivemos numa época, meu irmão, em que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, você está prestando atenção nele, é muito bom, no ensinamento na palavra de Deus na internet, cultos, né? Basta que você acesse, que você vai ver, toda hora você vai ver um culto, alguém falando de Deus, nunca se falou tanto de Deus. Você vê que coisa interessante. Nunca se falou tanto de Deus e de Jesus, mas também nunca nós tivemos tanto crente analfabeto espiritual. Nunca nós tivemos tantas Bíblias publicadas. É Bíblia disso, é Bíblia daquilo, só falta a Bíblia do PET.
mas tem tanta Bíblia e tão pouca gente tendo entendimento dela. Por quê? Porque a visão do crente hoje em dia não está sendo da palavra de Deus, está sendo da instituição. Mesmo que a instituição esteja tendo uma visão distorcida da palavra de Deus. Isso acontece porque as instituições religiosas, as igrejas, estão fazendo as coisas não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo, para apacentar o seu ventre. Porque a instituição, as igrejas, muitas delas, deixaram de ser igrejas, passaram a ser clubes. Ora, se eu estou dando alguma coisa para a igreja, eu sou bem recebido. Se eu não estou, eu sou execrado. Se eu estou fazendo alguma coisa, né, para servir a igreja, a instituição, eu sirvo para Deus. Se eu não fizer, eu não sirvo. Você está me entendendo como é que é? Então, essas coisas que estão fazendo com que muitos crentes estejam deixando as igrejas e passando a adorar a Deus de forma particular nas suas casas, o famoso desigrejado. Aí você pode falar para mim, mas irmão Ramiro, toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade, toda igreja tem coisa errada, tem irmão falando mal do outro, tem pastores desonestos, tem isso, tem aquilo, todas elas têm alguma coisa diferente do evangelho. Todas elas não pregam o verdadeiro evangelho, evangelho puro e simples. Sim, se você não for olhar por essa ótica, você não fica em nenhuma congregação, você não fica em nenhuma igreja, né? Se olhar pela ótica, é a ótica do desigrejado. Já que não tem nenhuma que preste, eu vou ficar sozinho. Vou adorar a Deus sozinho, tudo isso. Mas você tem que entender que todas elas passaram por isso. Vai lá dar uma olhada na igreja de Corinto. Quanta coisa errada, quanta coisa esquisita que acontecia nela. Mas os irmãos continuavam lá servindo a Deus lá na igreja. Não é a instituição em si, mas somos nós. O grande problema é quando nós estamos sendo transformados pelo agir errado de muitas igrejas, e que a gente não deve fazer. A igreja está perdendo a sua essência, está perdendo a busca pela santidade. Ela está deixando de ser sal e luz do mundo. Ela está olhando para o mundo. Ela, em vez de olhar para dentro dela, ela está olhando para fora. Para fora tem que ser pregado o evangelho. Em vez de nós transformarmos o mundo com a pregação do evangelho, o mundo está transformando a igreja com uma série de coisas que não existem na palavra de Deus. Então, buscar santidade na igreja passou a ser uma coisa descartável. A santidade é relativa. O mundo não fala relativo. Hoje em dia a santidade é relativa. Hoje em dia se atura muitas coisas. A gente vê aí pastores aí divorciando 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Cantores, né? Cantor, como o próprio pastor Paulo Romero fala, né? O cantor é famoso, né? Começa a crescer, fica famoso. Assim pregador também, assim pastores, obreiros, começam a ter o seu nome assoprado, né? Por aí, e aí ele começa a se engrandecer. Porém, o caráter não é tratado. A gente, como o pastor falou aqui, se trata muito o carisma. Carisma são os dons, são aquelas demonstrações de poder, né, que a gente vê. Poder é um poder, né? Um poder assim que é tomado mais como show. É profetada de um lado, é profetada do outro, é dom de curar, dom disso, aquilo. Eu estou falando profetada, não estou falando nem profecia, viu, meu irmão? Então essas coisas viraram show, espetáculo. Mas há quanto tempo você não vê, meu irmão, alguém sendo curado aí na sua frente no culto? Há quanto tempo não se chama ninguém para ir lá na frente lá da igreja para orar pela pessoa que a pessoa está enferma? Há quanto tempo, meu irmão, não entra um arrependido, não entra um perdido na sua igreja? Olha só, há quanto tempo, não estou falando filho de crente, não estou falando pessoas que conhecem o evangelho, que já foram de uma igreja e vão lá e voltam para Jesus. Pessoas
que nunca ouviram falar, que nunca conheceram a Jesus e que aceitam a Ele como seu Salvador. Sabe por quê? Porque ninguém convida mais perdido para a igreja. Ninguém convida mais quem não aceitou a Jesus para a igreja, não. Ninguém convida uma pessoa que não é crente para a igreja. Nós convidamos crentes. Nós vamos ver nos nossos cultos, meus irmãos, é só crente. Eu estou farto de pregar para crente, meu irmão. Me desculpe a minha sinceridade, mas eu estou farto de pregar para crente. Eu estou farto de pregar para quem já toma remédio. Eu quero pregar para quem precisa realmente de remédio, quem precisa de médico. E o que eu estou vendo é que as igrejas atualmente estão virando clubinho, né? Clubinho cheio de panelinha, clubinho do jovem, clubinho dos adolescentes, clubinho das irmãs, né? Vamos fazer um congresso para as irmãs, um congresso bombástico. Aí você vai ver lá, no congresso não se faz um apelo só, principalmente das irmãs que eu não vejo. Eu já vi vários congressos de irmãs, olha, e eu não vejo. Se você já viu, você me fala aí nos comentários. Não, meu irmão, tem sim, você se enganou, mas a maioria que eu tenho visto, não. Não se traz mais ninguém que não conhece Jesus para a igreja. Parece que a gente está pregando só para quem está lavado. Quem está lavado, pelo menos lavado, mais ou menos, mas está lavado, muitas das vezes. Mas a gente está pregando só para crente, meu irmão. Por quê? Porque nós estamos apontando para o alvo errado. O alvo não é o crente, o alvo é o perdido. Os nossos cultos hoje em dia são entretenimento. Você vê, canta um grupo, canta outro, canta outro, canta outro, canta outro, canta grupo disso, grupo daquilo, grupo de outro, não sei o quê. Aí apresenta os visitantes, visitantes sejam bem-vindos, a sua presença é um prazer. Acabou. Depois aí vai mais outro canto, e depois tem a pregação da palavra, às vezes relegada a pouco tempo. Ninguém ora mais por ninguém, não se convida mais. Tem culto, meu irmão, que ninguém nem faz o apelo. Aí vai, não chama ninguém que está doente, está enfermo. Quantas vezes você tem visto algum paralítico na sua igreja? Até os paralíticos, meu irmão. Até os cegos, o mudo, os mancos, os aleijados, os curvados, estão perdendo a esperança e não estão indo mais na igreja para ser curado. Estão indo lá, numa igreja lá, que diz que se você andar para o caminho X, se você ficar embaixo de Y, você vai ganhar dinheiro. Estão atrás de dinheiro, não estão atrás de cura, não. Estão atrás de dinheiro, de prosperidade. Quantas vezes você tem visto alguém com necessidade, né, necessidade física ser curado dentro da igreja? Há quanto tempo que você não vê isso? Testemunho. Há quanto tempo você não vê testemunho? Testemunho mesmo, testemunho, nem que seja testemunho que Deus curou uma dor de dente sua, mas um testemunho que seja edificante, você não vê. Ninguém quer falar mais, meu irmão. O povo desanimou, o povo ficou com a língua de fora, cansou, porque é sempre exatamente a mesma coisa. É como se fosse um roteiro traçado, desenhado, estipulado, tantos minutos para isso, tantos minutos para aquilo. O Espírito Santo não governa mais, o Espírito Santo não orienta mais. Mesmo que o Espírito Santo fale para a pessoa não quer fazer. Por quê? Porque tem aquele padrão a ser seguido e fora daquele padrão não existe outra forma de agir. Nós estamos perdendo o foco bíblico, estamos perdendo o foco, até nas revistas da Escola Bíblica Dominical, nós estamos perdendo o foco bíblico. Parou-se de se ensinar os pontos básicos da nossa fé cristã. O que se ensina é muitas vezes achismos e costumes, como nesse vídeo aqui que você está vendo, aqui, que você vai ver agora. Quando eu chego em casa, eu tomo um banho morno, que eu gosto da água morna, para dormir. De manhã não, é banho frio gelado. Eu tomo um banho, visto meu pijama, minha roupa, comprida, viu? Aqui, ó. Porque se morrer não é com short, não. Roupa comprida, rapaz. O pastor estava
quase... Bom, senhor, em ordem. Oro, aí vou dormir. Você viu? Então, apesar de ser um pastor já de muitos anos, né? De muitos anos na igreja, né? Tudo que ele ensina são achismos e costumes. Eu nunca vi esse pastor aí, pregar algo que seja bíblico. Eu só vejo ele pregar sobre dízimo, oferta, não andar de bermuda, as mulheres andar de saia, não usar brinco, não usar batom. É tudo isso que ele prega, né? E experiências pessoais. Isso não é evangelho, meu irmão. Mas é esse tipo de obreiro que tem, muitas das vezes, ter crescido dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque ele é cumpridor de tudo que a igreja estipula. Não o que Cristo estipula, mas o que a igreja estipula. O status quo da igreja estipula e manda ele fazer. Por isso que ele está nessa posição, né? Então, meus irmãos, esse declínio que nós estamos enfrentando dentro da igreja é que está transformando a igreja em um local frio, impessoal, onde os irmãos não têm mais importância para o outro, ninguém mais se importa com o outro, se importa com roupa, se importa se está com vestido bonito, se importa que está com penteado bom, né? É uma pseudo-santidade, é uma santidade assim, que é estipulada, é jogada na cara das pessoas, mas sem embasamento bíblico. Uma santidade padronizada, que não é o padrão bíblico, você está me entendendo? O que isso leva? Leva o esfriamento. Por isso que você não tem visto mais batismo no Espírito Santo na sua igreja, né? Uma pregação sobre batismo no Espírito Santo. Os jovens não estão nem mais aí para o batismo no Espírito Santo, salvo algumas exceções e alguns congressos, né, que se chama a pessoa para vir à frente, para batizar no Espírito Santo. Está sendo esquecido, meu irmão. Só estou falando como pentecostal. Então a pessoa passa a buscar outras coisas, outros objetivos, olhar para outros lados, você está me entendendo? Então hoje em dia nós temos o cristão, a figura do cristão de evento. Ele é só de evento. Ele frequenta a igreja só por causa de evento. Ele vai a congresso só por causa de evento. Ele vai a evento especial, perde o senso de comunidade, perde o senso de compromisso. E essa frequência esporádica, né, somente a congresso, somente a evento, ela leva uma falta de conexão com a igreja. A gente não tem mais um irmão importando com o irmão, importando com a situação do irmão, importando se o irmão está bem ou está mal. Ninguém mais liga, ninguém mais quer saber. Está todo mundo querendo cuidar da sua própria vida. Isso é egoísmo, meu irmão. Isso é falta de comunhão na igreja. Aí chega na ceia, você vai ver a igreja cheia, né? Você vai ver a igreja cheia. Essa semana mesmo eu preguei para 2 pessoas, 3 pessoas na igreja. Eu preguei para 3 pessoas na igreja. Por quê? Cadê os outros? Não vem na igreja. Situação triste, né? Então a gente tem essa figura do crente de evento, né? Isso é muito interessante. Bota um culto lá na igreja normal, não vai. Agora bota lá um congresso lá no centro de convenções, meu irmão, vai todo dia, até chora, né? Fala até em língua estranha, né? E o que a gente vai fazer então? O que você vai fazer? A gente tem que voltar aos valores bíblicos. A gente tem que voltar aos valores que a Bíblia estipula para a gente. A gente tem que voltar a pregar o verdadeiro evangelho. Ah, meu irmão, se você pregar o verdadeiro evangelho nas igrejas, você nunca mais é convidado para pregar. Que seja, meu irmão. Mas é melhor que você pregue no deserto a pregar numa igreja cheia e pregar coisas falsas, pregar coisas erradas. É mais fácil que Deus te use, coloque você numa posição de ser usado por Deus no deserto do que não ser usado por Deus dentro de uma igreja. A gente tem que deixar de ser covarde, meu irmão. A gente tem que deixar de ser tímido, né? Assim, bem calminho, né? Floreando bem a palavra. A gente tem que deixar de ser frouxo, meu irmão. E pregar o verdadeiro evangelho. Dói. O evangelho é para doer mesmo. O evangelho não é para afagar.
O evangelho não é para dizer que você é bonitinho, tem olho verde e que você é uma bênção, não. O evangelho é para botar dedo na tua cara e dizer que você é pecador, miserável, tá nu e desse jeito você vai para o inferno. É isso que é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho que salva, que dá dons, que é o evangelho da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente pode fazer nos dias de hoje? Eu vou dizer para você, meu irmão, a gente pode fazer quase nada. O que a gente tem que fazer é tomar uma posição. E essa posição só vai ser tomada individualmente. Porque a igreja, como instituição, ela não vai mudar. Ela vai continuar do mesmo jeito. Ou pior, ela vai verdadeiramente, com o passar dos anos, até a volta de Cristo, ela vai degenerar cada dia mais. O que a gente tem que fazer é nos resguardar. É manter a fé, combater o bom combate e manter a fé. Como bem Paulo falou, não olhar para os lados, falar, criticar, dizer o erro, mostrar o erro, apontar, sim, mas tentar mudar essa situação, infelizmente, a gente não vai conseguir. Eu perdi totalmente a esperança de mudar esse meio, essa situação. O que eu posso fazer é fazer o que eu estou fazendo, falando contigo, para a gente chorar junto. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te ajude a andar na caminhada, né, cristã, que está cada dia mais difícil. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, em nome de Jesus. Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.